precisamos esclarecer, falar sobre as diferenças entre pré-diabetes e diabetes tipo 2. Como será que previne? Como será que diagnostica essas duas condições? E como tratar cada uma delas? E para falar sobre esse assunto, nós convidamos a doutora Lívia Porto, que eu gostaria de apresentar com muito carinho, porque todos os nossos palestrantes têm um currículo incrível. Alguns eu tive que resumir, né? Porque senão a gente ficaria muito tempo aqui. Mas a doutora Lívia é endocrinologista pela Santa Casa de São Paulo. Ela é especialista em endocrinologia e metabologia pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, SBEM, e ela atua como endocrinologista no Centro de Diabetes e Obesidade do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, em São Paulo. Ela também é preceptora de endocrinologia no Ambulatório de Obesidade e Diabetes do Hospital do Servidor Público Municipal. Ou seja, estamos em boas mãos, não é, doutora Lívia? Vem aqui para o nosso palco virtual, por favor. Bom dia, olá, tudo bem? Bom dia, tudo jóia? Tudo ótimo, que bom tê-la aqui com a gente. Obrigada por atender o nosso pedido, o nosso convite e falar desse assunto que realmente é uma pandemia, né, doutora? Esses temas, né? A gente está vivendo coronavírus, mas há muito tempo convivemos com altos números de casos de diabetes, não é? Exato, exatamente. É mais ou menos isso, né? A questão, a gente vive duas pandemias, né? É verdade. A pandemia e a pandemia da obesidade e do diabetes tipo 2, portanto, né? Eu que quero agradecer muito a oportunidade, acho lindo demais a ideia de educação, né, em diabetes, para a gente trazer o engajamento do diabetes do tipo 2 também, porque eu comentei até com a Bianca, existe muito isso para o diabetes do tipo 1, mas eu acho que devagarzinho vai fazer toda a diferença, principalmente porque o diabetes do tipo 2 tem muitos fatores que são modificáveis. Então dependem muito dessa questão de educação. Legal, e você, né? Eu falo senhora pelo respeito, mas é você, né? Você tocou num assunto muito importante, que é a questão de alguns aspectos que a gente pode evitar, pode modificar. E eu acho que, desde que a Momento Diabetes nasceu, a gente sempre trabalhou muito a questão da saúde. Nós estamos aqui tratando de doenças, de complicações, né? De uma doença, mas a gente quer levar saúde para as pessoas que estão nos assistindo e queremos que as famílias participem cada vez mais, porque todo mundo tem o seu papel, né, doutora? Exato. Então, sem mais delongas, eu quero já deixar essa sala virtual, esse palco virtual à sua disposição para trazer esse conteúdo sobre como prevenir, diagnosticar e tratar o pré-diabetes e o diabetes tipo 2. Obrigada pela palestra. Então, bom dia, né? Então, como já fui apresentada, eu sou Lívia, eu trabalho com obesidade e diabetes no Centro de Obesidade e Diabetes do Oswaldo Cruz. E aí, coube a mim começar as palestras aí dessa manhã, como eu já falei, é fantástico a parte de educação. E aí eu vou começar com pré-diabetes e diabetes, como tratar, né, prevenir e diagnosticar cada um deles. Então, a ideia, logo para lançar, logo para começar, é que, na realidade, a gente não separa tanto o pré-diabetes do diabetes. A gente considera muito o pré-diabetes como o espectro de uma mesma doença, né? Diabetes e pré-diabetes, o espectro da mesma doença, como se, na realidade, eles fossem a mesma doença, só que em estágios distintos. E o que é grande, né, a grandíssima diferença deles é que no pré-diabetes a gente tem essa questão do envolvimento dos fatores modificados de promoção de saúde ainda mais intensos, porque na realidade eu conseguiria postergar a doença manifesta do diabetes ou até impedir essa manifestação. Então, isso aí é importante dessa questão de educação. Quanto mais a gente souber os fatores modificáveis, a gente pode agir em relação a ele. E é muitíssimo importante, a gente vai comentar de uma doença tão prevalente, que a Letícia já falou até dessa questão de a gente vive uma pandemia dentro de uma outra epidemia, que é a questão de outra pandemia, que é a questão do diabetes e da obesidade. E muito importante a gente comentar o cenário. Então, eu trouxe esse mapa, que é um mapa do IDF do ano passado, do Atlas IDF, e que ele mostra o quê? Ele mostra não apenas a situação que a gente se encontrava, né, no ano passado, em 2019, da quantidade de milhões por continente de pacientes portadores de diabetes, mas também a nossa perspectiva, a nossa expectativa ruim desse aumento ao longo dos anos. E o que é bem importante salientar
é que é muito bem representado o diabetes tipo 2 nesse espectro, já que o diabetes do tipo 2 representa entre 90% a 95% dos casos totais de diabetes. Então, quando a gente mostra que a gente tem uma perspectiva de que na África, até 2045, haja um aumento de 143% nos casos de diabetes, e na Europa, um incremento de 15% até 2045, eu estou levando em consideração que o diabetes tipo 2 está muito representado aí, já que ele corresponde a uma maioria dos casos de diabetes. E eu trouxe, na realidade, esse atlas não só para a gente salientar o quanto é importante, quanto essa epidemia é importante, mas também para a gente mostrar essa distócia entre a minha expectativa e perspectiva menos grave em países europeus e muito mais graves em países de África. Isso a gente atribui provavelmente à questão de educação. Então, por que a gente vai ter essa distinção tão grande? Porque na Europa a gente já tem uma carga de educação e uma questão de orientação, principalmente nutricional e de estilo de vida, sendo que a gente ainda não tem em países em desenvolvimento, como, por exemplo, são os países africanos. Então, a gente tem outros estudos, como, por exemplo, o Vigitel, que é um inquérito de vigilância telefônica realizado aqui no Brasil, em que mostra que a gente tem uma maior incidência do diabetes tipo 2 nas camadas mais pobres da sociedade. Então, mostrando aí que a questão de educação, de acesso a uma orientação de como fazer e de como modificar esses fatores modificáveis, principalmente a oferta e a exposição a alimentos de baixo teor nutricional e alto teor calórico, depois pela Maristela mais tratada. Mais para a gente salientar essa distinção e a gente compreender o terreno em que a gente está pisando. E aqui para a gente poder observar a nossa situação do Brasil, o Brasil hoje é um ranking, é o 5º país no ranking em números de pacientes portadores de diabetes, então somos 16,8 milhões de pacientes com diabetes no Brasil e o 5º no ranking. E a nossa perspectiva é que a gente, infelizmente, continue nesse ranking, em que 2045 sejam 26 milhões de pacientes portadores de diabetes. Então, é super importante a gente conseguir conceituar, né? Mas o que é o diabetes do tipo 2? Qual a grande diferença do tipo 1 e do tipo 2? O tipo 1 usa insulina, o tipo 2 não usa insulina? Na realidade, não é isso, mesmo porque não é a terapia da doença quem vai classificá-la. Então, na realidade, o que define o diabetes do tipo 2 é uma perda progressiva dessa secreção de insulina, da secreção adequada, da secreção necessária para conseguir fazer um controle glicêmico adequado dentro de um contexto de resistência insulínica. Mais para frente eu vou mostrar um desenhinho que vai mostrar o quão multifator é o diabetes do tipo 2 e por isso que é tão peculiar o tratamento do diabetes tipo 2 e na maioria das vezes ele não se faz com droga única. Na maioria das vezes ele usa múltiplas drogas em associação a, claro, o pilar do tratamento do diabetes, que é estilo de vida, com alimentação adequada e atividade física, mas eu vou mostrar mais para frente isso. E o pré-diabetes é o termo que a gente usa, então, para aqueles indivíduos em que eu não tenho níveis laboratoriais para dizer que ele é diabético e nem tampouco ele tem níveis de glicemia dentro da normalidade. Então, ele está no intervalo que ainda eu não consigo diagnosticá-lo, mas também não é normal. Então, a gente considera ele como um espectro do início da doença e um paciente com grande fator de risco para desenvolver a doença e para desenvolver também condições relacionadas ao diabetes como a doença cardiovascular. E como eu já havia falado anteriormente, entre 90% e 95% dos portadores de diabetes são diabetes do tipo, diabetes do tipo 2. Não tem como a gente comentar, não tem como a gente falar sobre diabetes do tipo 2 sem a gente falar sobre obesidade. Então, existe uma relação íntima entre obesidade, sobrepeso, estilo de vida sedentário, alimentação inadequada e o desenvolvimento do diabetes do tipo 2. É importante ressaltar que a obesidade, o estilo de vida, ele é o fator modificável. Obviamente que eu tenho fatores genéticos, familiares, idade, por exemplo, que eu não consigo modificar, mas a gente bate na tecla do que a gente consegue modificar, inclusive, para poder tratar e prevenir. Então, a gente tem um risco 3 vezes superior
de desenvolver o diabetes do que a população em geral, então com as mesmas características, tendo obesidade, a gente tem um risco 3 vezes maior, e a gente sabe que entre 80% e 90% dos pacientes diabéticos do tipo 2, eles têm obesidade, né? E o que é, então, diabetes do tipo 2, né? Ele tem a maior incidência em pessoas com mais de 40 anos, então, como eu havia dito, entre 80% e 90% são portadores de obesidade também. 70% deles têm síndrome metabólica. E o que é síndrome metabólica? Síndrome metabólica é quando a gente considera mais de uma doença relacionada ao metabolismo. Então, quando, por exemplo, eu tenho hipertensão arterial, colesterol alto, que é a dislipidemia, uma obesidade, principalmente acumulada em abdômen. Então, essas doenças que estão relacionadas ao metabolismo ou a maneira com que o nosso organismo vai consumir, vai fazer o clearance da nossa alimentação, a gente pontua como doença metabólica. Quando a gente tem mais do que uma, a gente considera síndrome metabólica. Então, olha como é importante a relação com composição corporal, com estilo de vida, sendo que, então, dos diabéticos do tipo 2, 70% também tem outras doenças relacionadas a metabolismo, compondo, então, uma síndrome metabólica. O diabetes tipo 2 tem uma história familiar super presente, então, diferente do diabetes do tipo 1, que isso não é tão prevalente, a gente sabe que quando a pessoa tem pai e mãe com diabetes, tem uma chance de 80% de desenvolver ao longo da vida diabetes do tipo 2, e ela é multigênica, então são diversos genes, por isso que a gente vai ter penetrâncias distintas. Então, pacientes que abrem um quadro de diabetes mais cedo, mesmo não tendo estilo de vida tão ruim, pessoas que têm uma evolução mais agressiva, porque ela é multigênica, então cada paciente vai ter uma maneira e aí de se apresentar. O que a gente vem observando é que, apesar do diagnóstico ser, na maioria das vezes, acima de 40 anos, a gente tem aumentado muito a incidência de diabetes tipo 2 diagnosticado em crianças e adolescentes. Na realidade, a gente tem se antecipado muito. Esse diagnóstico tem acontecido muito mais cedo do que antigamente, principalmente relacionado ao aumento da obesidade infantil e relacionado ao estilo de vida inadequado. Então, se a gente puder comentar como fator de prevenção e fator de tratamento, na realidade a questão do estilo de vida, né, que vai ser comentado mais adiante pelo William, então a Maristela, com a questão de nutrição e exercício físico, são aí a bandeira principal a ser levantada. E, é claro, deve-se também a uma secreção defeituosa de insulina associado à resistência, a uma dificuldade dessa insulina trabalhar. Então, basicamente é isso. Eu tenho uma obesidade, principalmente uma gordura depositada num lugar inadequado, como, por exemplo, abdômen, víscera, fígado, e a gordura localizada nessas regiões termina alterando a sinalização, uma dificuldade do trabalho insulínico, precisando, recrutando uma quantidade de insulina maior do que o necessário e, portanto, sobrecarregando o pâncreas, reduzindo a longevidade desse pâncreas. Então, é interessante a gente observar que existe uma linearidade, uma história, né, de evolução, que eu vou mostrar no gráfico mais adiante. Então, como fatores de risco, se a gente puder salientar, fatores de risco: idade mais do que 45 anos, excesso de peso, história na família, sedentarismo, etnia. Por que a gente comenta sobre etnia? Nipo-brasileiros, hispânicos, asiáticos, eles têm uma distribuição de gordura corporal mais central, mais de tronco, que é uma gordura metabolicamente mais incômoda, uma metabolicamente mais doente. Então, por essa característica, eles têm um risco aumentado de desenvolver o diabetes. Pessoas que já são portadoras de um pré-diabetes, né, ou intolerância à glicose ou a glicemia de jejum alterada, aquelas mulheres que tiveram diabetes gestacional ou um bebê macrossômico, um bebê que nasceu muito grande, pessoas que já têm o diagnóstico de hipertensão arterial, um HDL baixo, que é o colesterol protetor, e o aumento dos triglicéridos, e síndrome dos ovários policísticos, porque está intimamente relacionada à resistência insulínica, toda a síndrome dos ovários policísticos, e pessoas que já têm histórico de doença cardiovascular. Mais para frente, eu vou colocar sobre uma tabelinha que a gente tem, um teste de riscos, etc. E ao final de todas as palestras da manhã, o Fábio vai liberar um link para que vocês possam se autoavaliar. Então, pontuar a si mesmos para poder compreender
os riscos de desenvolver o diabetes. Então, vocês vão clicar no link e vão responder as questões aí dentro dos questionamentos para poder entender se vocês são, né, ou não são fatores de risco aumentado para o desenvolvimento do diabetes tipo 2. Aí depois responder a enquete aí para a gente poder ter mais ou menos uma ideia aí de quem não sabia ser de risco, para a gente poder procurar dieta, estilo de vida e mudança para poder se prevenir. Bom, resistência insulínica, que é isso que eu falei. Então, existe uma dificuldade desse trabalho da insulina. A insulina, portanto, vai ser sobrecarregada. O pâncreas sobrecarregado, eu diminuo a longevidade. Não é só a obesidade que causa resistência insulínica. Então, outras causas de resistência insulínica é o excesso de glicocorticoides. Então, o uso crônico de corticoide, por exemplo, ele causa também resistência insulínica. A síndrome dos ovários policísticos, como falado anteriormente. Doenças prévias como doença endócrina, que é a acromegalia, que é o excesso de hormônio do crescimento. E aí a gente lembra aí de pessoas que fazem o uso suprafisiológico e não necessário do hormônio do crescimento, por exemplo, como anabolizante, então aumentando o risco de desenvolvimento de diabetes e resistência insulínica. Pessoas que tenham mutações dos genes de receptor de insulina, que aí são casos mais raros. A doença como hemocromatose, que é um acúmulo de ferro tecidual que usa resistência, e o sedentarismo. E claro, a obesidade, como eu já havia falado, é quem mais é o principal fator de risco para resistência insulínica. E como é que ela age? Então, existe um efeito tóxico dessa gordura, dos lipídios, nos tecidos. E aí, isso altera a via de sinalização da insulina, atrapalha o bom trabalho insulínico. Como fica mais difícil trabalhar, recruta-se mais insulina para trabalhar, sobrecarregando, portanto, esse pâncreas, que tem uma longevidade marcada e, obviamente, que ele não vai conseguir durar trabalhando tanto por tanto tempo, ele encurta a sobrevida dele. Existe uma menor quantidade de receptores de insulina também por conta dessa gordura. E aí o que acontece? Se a insulina sai para trabalhar e eu tenho uma menor quantidade de receptores para acolher essa insulina, obviamente que ela vai ter mais dificuldade de trabalho, recruta-se mais insulina. E é por isso que a gente vai ter na linearidade da doença uma fase pré-doença que a gente tem, na verdade, hiperinsulinemia, um excesso de insulina, na verdade, para tentar combater toda essa dificuldade de trabalhar e toda essa resistência. E essa resistência insulínica, ela precede o desenvolvimento da doença de diabetes em vários anos. Bom, então, para reiterar aqui a relação de obesidade e diabetes, como eu havia falado, eu acho fantástico esse gráfico para a gente mostrar que tanto no homem como na mulher, olha, o aumento da incidência de diabetes conforme eu vou aumentando o IMC. Então, observe que a gente considera obesidade o IMC acima de 30. Então, quando eu tenho obesidade grau 1, por exemplo, eu tenho um nível de risco, né? Aqui coloca, 40. Quando eu tenho uma obesidade já grau 2 ou mais, IMCs acima de 35, eu dobro esse risco. Então, é muito importante a gente compreender que, sim, mesmo dentro da obesidade, quanto maior a obesidade, maior o risco do desenvolvimento, mais grave será essa doença, né? Então, para poder mostrar que tanto no homem quanto na mulher existe uma íntima relação aí entre o diabetes e a obesidade. E aí a linearidade do que acontece, daquilo que eu comentei com você em relação à resistência insulínica. Então, é isso aqui acontecendo muito antes da abertura da doença manifesta do diabetes, em torno de 5 a 7 anos antes, toda essa resistência insulínica, todo esse trabalho. Por isso que a gente fala que, na realidade, é uma mesma doença, só que num espectro diferente. E aí eu tenho, então, uma sensibilidade de insulina diminuída nesses tecidos alvos, eu tenho uma utilização e armazenamento prejudicada do carboidrato, eu aumento a secreção de insulina, aumento o trabalho pancreático, ao longo do tempo, leva à falência pancreática. Então, isso é a história natural do diabetes do tipo 2. E aqui, como eu havia falado, eu precedo aí em 4, 7 anos antes de eu ter a doença manifesta. Então, se a gente observar aqui, a doença já está acontecendo lá naquela fase anterior e já demanda atitude, já demanda terapia nessa fase. Então, aqui observando os níveis de insulina, como eu havia falado, os níveis de insulina vão aumentando por conta de toda aquela dificuldade de trabalhar. Então, eu aumento os níveis e aí depois, quando eu começo a fadigar minhas células pancreáticas, eu entro naquela parte de insulinopenia. Então, existe uma progressão, uma expectativa de progressão dessa doença e é por isso que, por exemplo, os pacientes portadores de diabetes tipo 2 podem vir a precisar do uso de insulina também.
quando eles chegam nesse estágio final da doença, em que você já tem a falência do pâncreas, eu demando a necessidade, obviamente, de insulina exógena, porque o pâncreas já não dá conta de trabalhar. Então, é interessante observar que eu tenho nessa oscilação dos níveis de insulina, elevação e posterior queda. Aqui no amarelinho, uma queda da função contínua da célula beta, que ela vai sendo exigida, e o aumento aqui da resistência insulínica ao longo dos anos e que se mantém e se permite. E isso, claro, vindo em conjunto com a elevação dos níveis de glicemia e os níveis de glicemia também pós-refeição. Então, mas é fácil, é simples, né? Então, é só emagrecer. Não é simples assim. Então, se a gente observar, a gente tem aqui multifatores e por isso que a gente vai agir de determinadas maneiras. A obesidade, a inflamação causada pelo depósito de gordura em locais inadequados, composição corporal alterada, termina fazendo com que eu haja a diminuição de efeitos em múltiplos órgãos que estão envolvidos no controle e no equilíbrio glicêmico. Então, eu mexo no pâncreas, eu altero o intestino, eu altero o mecanismo, porque o nosso tecido adiposo ele é um órgão endócrino também, então eu altero a lipólise interferindo na hiperglicemia. Eu ajo ao longo desse mecanismo e ao longo desses anos no rim, fazendo com que, ao contrário do que deveria ser, ele aumenta a reabsorção de glicose renal, então eu aumento ainda mais os níveis de glicemia circulantes, ação hepática, né, do fígado, ação cerebral. Então, quando a gente observa, a gente tem múltiplos fatores, na realidade a gente pontuou como 8 fatores importantes, que eles terminam levando e persistindo essa hiperglicemia. E, obviamente, que por final, levando aí a uma falência do pâncreas com a diminuição de produção de insulina e, portanto, já um nível mais avançado dessa doença, que ela é crônica e progressiva. É importante a gente compreender essa progressão até para poder a gente manter as nossas atitudes em frente aos fatores modificáveis, no intuito de que mesmo depois de diagnosticado, eu devo tentar segurar a progressão dessa doença, já que eu sei que é uma doença progressiva. Então, às vezes a gente comenta que às vezes a gente, como profissional que trata, falha também. Então, a gente trata o paciente com obesidade até ele abrir um quadro de diabetes. Quando ele abre o quadro de diabetes, a gente pensa focar só no diabetes enquanto conduta de glicemia. Mas não, a gente tem uma intenção, sim, de controlar a glicemia para evitar a lesão de órgão-alvo, mas a gente tem uma intenção, tanto na orientação de estilo de vida, quanto na escolha medicamentosa, para fazer o que eu puder fazer para segurar a progressão dessa doença, aumentando a longevidade pancreática, reduzindo os riscos de lesão de órgão-alvo, os riscos de doença cardiovascular desse paciente. Então, é por isso que, na maioria das vezes, a gente combina medicamentos e combina terapias no tratamento desses pacientes. Então, aquilo que eu falei, existe um curso natural da doença, né? Então, a história do diabetes, as alterações fisiopatológicas precedem em 4, 5 anos o diagnóstico da doença laboratorial e a doença clínica manifesta, né? Então, a resistência insulínica ela já está presente, e se a gente não fizer medida de combate aos fatores de risco modificáveis, ela vai evoluir para a doença manifesta e aumentando, óbvio, o risco de complicações e doença cardiovascular. Então, vou bater na tecla disso, do que a gente pode fazer para evitar, já que a ideia é educacional. Então, aquilo que eu já falei para vocês anteriormente, os critérios de risco, né? Os critérios de rastreio são justamente aquelas pessoas de risco. Então, eu coloquei anteriormente quem é o risco e quem eu devo rastrear. Devo rastrear justamente quem é de risco, né? Então, aquela pessoa com mais de 45 anos sempre, e aquela pessoa com menos de 45 anos, mas que tem um sobrepeso ou obesidade, porque ele é um risco independente para o desenvolvimento do diabetes do tipo 2. Pessoas que já têm um pré-diabetes, história familiar, a questão da etnia, por conta principalmente da deposição de gordura corporal, da composição corporal. É por isso que é tão importante a questão do exercício físico e da alimentação, não somente pensando nela como calorias, mas como qualidade nutricional, o que eu estou escolhendo, né? Então, entendendo que nos últimos 15 anos a gente dobrou o consumo de alimentos ultraprocessados, eu acho que é importante a gente reiterar essa questão e essa conversa a respeito de alimentação para auxílio na composição corporal, mas voltando aqui no rastreio, né?
mulheres com diagnóstico de diabetes gestacional, que tem história cardiovascular, hipertensão, o HDL e o triglicérides que já havia falado, sedentarismo, síndromes ovários policísticos e a clínica manifesta de acantose nigricans, que é o quê? São alterações principalmente em dobras, o escurecimento, que tem pessoas até que falam, parece que é uma sujeirinha nas dobras, principalmente em pescoço e axila, que na verdade é a manifestação cutânea, né, de pele da resistência insulínica, né? Bom, o Ada então propôs uma tabelinha, né, para um teste para a pessoa se colocar ou não nesse risco do diabetes tipo 2. E aí a gente vai fazer posteriormente, quem quiser, que a gente vai fazer aí no link, depois do fim de todo esse módulo da manhã, vai ser liberado para vocês fazerem, eu acho que será bastante bacana. Rastreei esse paciente então, rastreei porque ele é de risco, e aí eu vou avaliar o laboratório, como é que eu sigo esse paciente? Se a investigação laboratorial for normal, e eu vou mostrar mais para frente o que é normal e o que não é, eu vou repetir esse rastreamento, esses exames, somente em 3 anos. Mas o que eu vou fazer nesses 3 anos? Se eu já capturei, se eu já selecionei esse paciente, já coloquei ele como um paciente, uma pessoa com necessidade de rastreio para o diabetes, é uma pessoa que eu tenho que fazer intervenções em relação aos fatores modificáveis, super importante ao longo desses 3 anos até eu rastreá-lo novamente. Então, intensificando exercício físico e uma alimentação mais adequada. Se eu acolher esse paciente, rastrei o paciente e diagnostiquei um pré-diabetes, então ele não tem níveis laboratoriais nem doença manifesta, para eu poder fechar um diagnóstico de diabetes, mas ele está naquele limbo que eu vou falar mais para frente, ele é aquela pessoa que vai precisar ser reavaliada anualmente. Então, o que eu vou fazer? Olho ele uma vez por ano no laboratorial até esperar o diabetes tipo 2 aparecer, abrir o quadro? Não, até permitir ele seguir aquele gráfico? Não, a gente vai intervir nesse momento. E a gente sabe que a intervenção exigente de dieta e atividade física pode mudar o curso da doença do paciente. Então, por isso que é importante. Então, eu vou reavaliá-lo laboratorialmente em um ano, só que nesse ano vai ter todo um trabalho de mudança de estilo de vida para que a gente possa mudar o curso de doença. E aí, quem são os exames? Então, quais são os exames que eu utilizei para rastrear esse paciente? Então, a glicemia do jejum, que é necessário que tenha sido 8 horas de jejum. É necessário que eu tenha, para diagnóstico, 2 glicemias do jejum em níveis acima de 126, fecho o diagnóstico. Uma glicemia ao acaso acima de 200, com sintomas francos de diabetes, de doença que manifesta como aumento da urina, da diurese, aumento da ingesta de líquidos, né, aumento de sede e perda de peso. Então, eu já fecho o diagnóstico se eu tiver acima de 200, mesmo uma glicemia aleatória ao acaso, mas se eu tiver esses sintomas. E quando eu tenho uma glicemia do jejum entre 100 e 125, é aquela lá que está alterado, mas não fecha diagnóstico. Então, são aqueles pacientes em que eu vou colocá-lo como, ele é um pré-diabetes, eu preciso avaliá-lo mais. E aí, então, eu proponho o teste oral de tolerância à glicose. O teste oral de tolerância à glicose é o quê? É um teste em que a gente dá uma sobrecarga de açúcar para essa pessoa, e nessa sobrecarga de açúcar, antes tenha tido 8 a 14 horas de jejum, ela vai me mostrar qual é o comportamento desse paciente frente àquela sobrecarga. E aí ele deve, né, por orientação, ficar em 3 dias sem dieta com restrição de carboidrato. Então, na verdade, a gente deve deixar esses 3 dias que se antecede ao exame bem solto em relação ao carboidrato, justamente para não ter um exame com falso positivo. E a gente afere, né, a gente mede as glicemias antes de tomar esse liquidinho, 1 hora depois, 120 minutos depois. E as indicações justamente são glicemias de jejum com resultados conflitantes, pacientes que estejam com suspeita de diabetes gestacional e, na realidade, por protocolo, se faz na maioria das mulheres acima de 35 anos de idade, em torno da 24ª semana de gestação, e todos aqueles pacientes que têm uma glicemia de jejum alterada, mas que não fecharam o diagnóstico, tá? Então, aqueles que já fecharam o diagnóstico, a gente não faz a sobrecarga, então entre 100 e 125. E a hemoglobina glicada, que ela compõe também parte do nosso arsenal diagnóstico. Então, ela é uma reação enzimática de cadeias da hemoglobina, a hemoglobina é a nossa célula vermelha do sangue, e elas vão refletir, então, a média da glicemia nos últimos 2 a 3 meses. Normalmente, 50% da representação aí é do mês imediatamente anterior ao exame, sendo 25% do segundo mês, né? E
outros 25 do terceiro mês aí para trás, né? O padrão ouro da realização de hemoglobina glicada, mas aqui em São Paulo a maioria dos laboratórios já faz a cromatografia líquida de alta frequência, né? E qual a interpretação? Como é que eu interpreto, então, esses meus resultados? Na hemoglobina glicada em relação ao diagnóstico, quando eu tenho abaixo de 5,7, teste normal, pré-diabetes entre 5,7 e 6,4, diabetes do tipo 2, quando eu tenho hemoglobina glicada acima de 6,5. Ou glicemia de jejum, né? Ou glicemia de jejum acima de 126 em 2 aferições. Então, tudo isso é ou. Se eu tiver um desses já que preenche critério, eu já diagnostico. Então, na glicemia de jejum, níveis normais abaixo de 99, pré-diabetes entre 100 e 125, acima de 126 em 2 aferições, fecho o diagnóstico também com a glicemia de jejum. Naqueles pacientes que eu precisei, que eu tive indicação de fazer o teste de sobrecarga, eu considero que 2 horas após, a minha avaliação de glicemia 2 horas após é normal quando ela dá abaixo de 139, pré-diabetes quando é entre 140 e 199 e acima de 200 já fecho o diagnóstico também de diabetes. O que é importante? Então, como eu faço para prevenir? Como é que eu começo o tratamento? Estilo de vida. Então, o estilo de vida ele vai ser parte e base do tratamento, independente dos níveis que eu tiver. Se eu tiver um pré-diabetes, se eu tiver um diabetes já fechado com diagnóstico, e se eu tiver um paciente com necessidade de rastreio, eu já devo intervir nesse fator modificável para que ele nunca abra o quadro, para que ele nunca entre, então, nessa linearidade de evolução. A gente sabe que 7%, a gente sugere a perda de 7% de peso e a realização de exercício físico pelo menos 150 minutos de atividade física por semana, semelhante a uma intensidade de uma caminhada rápida. E a gente sabe que a metformina, ela não faz parte somente do tratamento do diabetes manifesto, mas ela é um arsenal farmacológico também para ser utilizado em pacientes com pré-diabetes, porque pela melhora de resistência insulínica, pelo auxílio na sensibilidade à insulina, ele tem a potência para prevenir o diabetes. Mas não é todo paciente que a gente introduz metformina, já que a gente tem um estudo, né, que é o Diabetes Prevention Program, que mostra que, na realidade, o estilo de vida ele é superior à metformina em torno de 24%. Então, é aquilo que eu falei, em todo paciente a gente vai tentar tratar obesidade, sobrepeso e orientar a perda de peso com melhor. Então, esse aqui é aquele estudo que eu falei para vocês, que é um estudo de acompanhamento de 10 anos, e a evidência mais forte que a gente tem de prevenção é a intervenção intensiva em estilo de vida, que ele é superior ao uso do medicamento da metformina. Então, só para a gente poder compreender a maneira com que a gente trata o paciente pré-diabético e diabetes do tipo 2, quando a gente usa o arsenal medicamentoso, a gente tem uma relação de que a doença do diabetes tipo 2 ela é muito dinâmica, não só pensando nas complicações, mas no que se diz respeito também à minha disponibilidade de insulina. Então, eu tenho diversas fases dessa doença e, obviamente, com arsenais terapêuticos diferentes. Então, só para a gente observar que conforme eu vou reduzindo a função de célula beta, a diminuição da insulina disponível, eu vou modificando aí as minhas possibilidades de uso de medicamento e de terapia. Então, a intenção nossa é a gente tratar agressivamente o paciente que está nessa primeira fase, com ainda uma função de célula beta importante, e fazer de tudo, tanto intervenção de estilo de vida, quanto escolhas de medicamento que possam aumentar a longevidade pancreática, auxiliar na perda de peso, auxiliar na distribuição de gordura corporal, para que eu atrase ao máximo a evolução dessas etapas, ou até para que eu estagne na etapa 1 e 2, né? Então, essa seria a ideia. E aí eu tenho tudo isso de medicamento. Então, as medicações que a gente tem, elas são específicas e pontuando a resposta em cada um deles. Então, quando, por exemplo, eu penso que é um paciente que tem uma diminuição de quantidade de insulina, eu tenho 3 classes medicamentosas que podem agir aqui. As sulfonilureias, que são as conhecidas e que a gente tem no poço, glimepirida, gliclazida, glibenclamida, que eles agem especificamente fazendo, estímulo de liberação de insulina pelo pâncreas. A gente tem os análogos de GLP-1, que são medicamentos injetáveis, que são medicamentos que vão ter aí uma importância, que estão cada vez mais tendo uma importância pelo fato de, além de contribuir com a melhora do controle glicêmico, eles diminuem risco cardiovascular,
diminuem gordura que deposita-se em lugar inadequado, como esteatose hepática, como gordura visceral, facilitando o trabalho insulínico. Então, potencialmente, a gente ainda não tem estudos para isso, mas pensando potencialmente em aumentar a longevidade desse pâncreas, então, em diminuir a progressão dessa doença, que são os GLP-1s, que são Victoza, Ozempic, Trulicity. Os inibidores do DPP-4, que eles aumentam também a insulina, que são os Traienta, Nesina, Galvus, Jardiance, né? As TZDs, que na realidade são medicamentos que ajudam muito na melhora de sensibilidade da insulina, principalmente da gordura e na musculatura, que são a pioglitazona, é a única que a gente tem hoje no mercado, né? Aquelas que vão diminuir a produção de glicose hepática, como a pioglitazona, a metformina, mais uma vez, né? Os GLP-1s e os inibidores de DPP-4, e aqueles que diminuem, uma classe que a gente tem que diminui a reabsorção da glicose pelo rim, né? Diminui a absorção da glicose pelo rim, fazendo então o aumento da excreção renal de glicose, que são os inibidores de SGLT2, que é o Forxiga, né, que a gente tem no mercado hoje. Forxiga, Jardiance e o Invocana. Então, são tudo isso. Por isso que quando a gente permite ou pensa no tratamento, a gente normalmente auxilia mais de uma medicação, na realidade, para poder tentar pontuar mais de um pontinho da fisiopatologia da doença e procurar tentar retardar a evolução e também obter objetivos extraglicêmicos e proteção extraglicêmica nesses pacientes. Aqui ficou bem ou ruim, mas eu tinha pego do A, na verdade, porque ele compunha todas as classes medicamentosas, comentando a respeito da eficácia dela e do custo, porque é importante a gente salientar também que, obviamente, a associação de múltiplas drogas, principalmente essas mais modernas, elas adicionam bastante custo na terapia dos pacientes. E aí, por fim, eu não poderia deixar de falar da cirurgia metabólica. A cirurgia metabólica, que eu achei muito bacana, que inclusive a última revista do Momento Diabetes abordou sobre isso. Eu falei, né, vai ser o final da minha apresentação. Ela é hoje uma das opções para tratar o diabetes. Claro que não todos os diabetes, eu vou mostrar os critérios que são. É uma opção hoje em dia para o tratamento, desde que seja muito bem avaliado, desde que seja muito bem criteriosamente escolhido para aquele paciente, ela pode agregar muito no controle e na terapêutica desse paciente, especialmente por aquilo que eu já falei no começo, a relação íntima entre a obesidade e o diabetes do tipo 2. E hoje em dia, o ADA sugere o uso da cirurgia metabólica como parte do tratamento quando o paciente não tem também obesidade, então não é opção para tratamento cirúrgico. Quando o paciente tem uma obesidade grau 1, que significa IMC entre 30 e 34,9, e está bem compensado, também não é uma opção. Ele passa a ser uma opção a ser considerada quando no diabetes do tipo 1 eu não consigo compensar muito bem esse paciente com o arsenal farmacológico que eu tenho. Então, é uma consideração que deve ser discutida com a equipe de saúde que está acompanhando. Em pacientes com obesidade no grau 2, que significa um IMC entre 35 e 39,9, se o paciente tem um adequado controle glicêmico, isso pode ser considerado, e se ele está descompensado, ele é recomendado, e nos pacientes que tenham uma obesidade grau 3, a cirurgia ela é recomendada. Então, só para poder finalizar aí com uma das opções também de terapia do diabetes, mas para poder comentar que, na realidade, a gente vai ter que individualizar muito, não só a terapia, mas também os objetivos terapêuticos, e que vão desde a expectativa de vida, já que muitas vezes a gente está lidando com pacientes mais idosos, a doença, a duração da doença, as comorbidades associadas e, obviamente, o suporte que esse paciente tem e as preferências do paciente. Então, era isso que eu queria falar. Espero que eu tenha aí fechado tudo o que vocês pretendiam aí para o assunto, mas depois a gente vai ter mais conversas aí com as dúvidas de quem assistiu a palestra. Excelente, doutora Lívia. Nossa, eu vou fazer das palavras dos nossos participantes as minhas. Palestra maravilhosa, conteúdo muito bem explicado, ótima palestra. Enfim, eu realmente achei que a senhora, você
Foi muito bem objetiva, né? E o assunto é amplo, falar desse tema é bastante amplo, mas assim, anotei muita coisa porque realmente a gente tem muitos pontos de atenção, né?